Nós vamos falar então sobre cultura e humanização. O conceito de cultura, ele tem dois aspectos, o amplo, que é o antropológico, e o restrito. No sentido amplo, tudo o que o ser humano produz para construir sua existência, entender suas necessidades e seus desejos. De acordo com a Conferência Mundial de Políticas Culturais de 1982, consagrou-se o conceito de cultura como um conjunto de características distintas, espirituais e materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. O existir humano não é natural, ele é cultural, pois a linguagem humana substitui as coisas por símbolos, por signos, tais como palavras, gestos, escrita, pinturas e etc. Pode-se dizer que a cultura é um conjunto de símbolos elaborado por um povo em um determinado tempo e lugar, com capacidade que inclui todas as formas de agir, de pensar, de desejar e exprimir sentimentos. Pensando que a cultura é a socialização, o processo de socialização tem início pela influência da comunidade sobre os indivíduos. O mundo cultural é, dessa forma, um sistema de significados já estabelecidos por outros, de modo que, ao nascer, a criança já se encontra em um mundo de valores dados estabelecidos, onde ela se situa. A língua que aprende, a maneira com que se alimenta, o jeito de sentar, andar, brincar, correr, o tom de voz nas conversas, as relações sociais, tudo, enfim, se acha estabelecido já em convenções. Até a emoção, que é uma manifestação espontânea, torna-se sujeita às regras que dirigem-se, de certa maneira, à sua própria expressão. A condição humana, então, resulta, pois, da assimilação de modelos sociais. A humanização se realiza mediando essa cultura. Podemos entender, então, que a antroprodução humana se dá por meio da cultura em dois movimentos, contraditórios e inseparáveis. Se por um lado a sociedade tenta o processo do modelamento sobre o indivíduo, por outro o indivíduo se interpreta essa relação como através da sua própria perspectiva social, pessoal. Mesmo assim, a sociedade ela não é estática. Como a cultura, em seu maior e menor grau, todos mudam em uma dinâmica que resulta do embate entre a tradição e a ruptura, a herança e a renovação. Portanto, se por um lado há necessidade de um ponto de partida para que cada um possa compreender esse selo de herança social, por outro, o humano exige a superação de tal selo, para que ele esteja acima da própria cultura. Pensando que na cultura existe um sentido restrito e de menor amplo, podemos entender que predomina dentro da relação cultural um processo de dominação. As pessoas do povo são impedidas de praticar sua própria cultura, a sua própria produção cultural, e, consequentemente, são excluídas do acesso a essa cultura. E o que vale, nesse caso, é a cultura dominante. De acordo com o professor Luiz Milanesi, nós temos dois viés, do ter e do ser. O ter e ser de uma umidade. Usando a cultura como sentido restrito, nós podemos entender que predomina sempre os casos de dominação, onde os mais pobres, a classe mais pobre, não tem direito à sua própria produção cultural, ficando limitada, então, excluída desses bens culturais e devendo, então, se apropriar de uma cultura até então dominante. A ideia de ter a cultura sugere que a pessoa culta só é aquele que tem posse de conhecimentos, não se levando em conta que a cultura é dinâmica e essa dupla dimensão de cultura e ruptismo, construção e ruptismo. Na verdade, a cultura tem duas perspectivas, do ter e do ser. De acordo com o professor Luiz Milanesi, há um processo contínuo na esfera cultural que torna-se o ter e o ser uma unidade única de duas faces, segundo o que leva à invenção do discurso a ser o sujeito da própria vida.
E a primeira permite a alimentação contínua desse processo, através de uma posse possível dos registros de todos os discursos dos homens de todos os tempos. Pensando, então, a pessoa que domina vários códigos das manifestações culturais e artísticas e sabe atribuir-lhes valor e significados mais profundos, podem ser capazes de interpretar a importância dessa obra para a construção do mundo humano e analisar os significados dos seus valores pressupostos. Com a diversidade de tipos de cultura, fica difícil estabelecer uma classificação entre elas. Como vivemos em uma sociedade heterogênea, qualquer produção cultural está sujeita a variações que dependem da posição social do grupo no qual ela surge, e que nem sempre permite isenção, dando margem a concepções preconcebidas sobre as produções de outros grupos. Então, se contrapormos, por exemplo, cultura de elite e cultura popular, estaremos emitindo juízos de valor depreciativos, se considerarmos a cultura de elite superior, porque refinada, elaborada, diferentemente da cultura popular, que seria inferior por se tratar de expressão ingênua e não intelectualizada. Outra confusão ocorre ao identificar a cultura de elite, que é, na verdade, cultura erudita, como produção da classe dominante. Existe uma suposição enganosa de que a verdadeira cultura é a produzida pela elite. Elevando então o conhecimento da cultura de elite, despreza-se o saber popular para se valorizar apenas a ciência. Ao se tratar da técnica, exalta-se mais a refinada tecnologia ao se referir à arte contemporânea. Pensa-se nas pinturas de Picasso e quando se volta a atenção para a arte popular é para considerá-la como arte menor, produção exótica ou objeto de curiosidade. Podemos entender então como cultura erudita a produção elaborada, acadêmica, centrada no sistema educacional, sobretudo na universidade, também conhecida como cultura de elite ou alta cultura, por ser produzida por uma minoria de intelectuais das mais diversas especialidades. As produções de cultura erudita são as obras-primas que revolucionam os diversos campos do saber e da ação, como as descobertas científicas, os novos modos de pensar, as técnicas revolucionárias, as grandes obras literárias ou artísticas em geral. Enfim, produtos humanos que provocam cortes na maneira de pensar e agir e que por isso se tornam clássicos. Esse tipo de atividade cultural é erudita por exigir maior rigor na sua elaboração e por isso mesmo torna-se acessível a um público restrito. Já na cultura popular, que consiste na cultura anônima produzida pelos habitantes do campo, das cidades do interior ou pela população suburbana das grandes cidades, a cultura popular é identificada ao folclore, que constitui o conjunto de lendas como realidade pronta e acabada, quando na verdade toda cultura é dinâmica e em constante transformação. A vitalidade da cultura popular absorve e reelabora as inúmeras influências de outros costumes. O folclore pode gerar comportamentos divergentes sobre a sua apreciação. Alguns a ignoram, outros desprezam, achando-a vulgar, não original, monótona, repetitiva, inferior em relação à cultura de elite. E outros podem apreciá-la como manifestação do pitoresco e do exótico, o que resulta na sua apropriação para o espetáculo. Veja-se o folclore para o turismo, em que as práticas são adaptadas, maquiadas, standardizadas e, portanto, ajustáveis ao consumo. Dá pausa. Só que você. Pode? O filósofo italiano Antonio Gramsci reconhecia que a classe trabalhadora, do modo como vivem e são obrigados a viver, não tem condições de elaborar sua própria visão de mundo, contraposta à ideologia dominante. Isso não significa que não tenham um sistema de opiniões. Pelo contrário, mesmo ocupadas com suas atividades diárias, possuem modos de pensar fragmentados, confusos e às vezes até contraditórios. Chamamos então a esse estágio de saber senso comum. Gramsci, na originalidade do seu pensamento, reconhece que há uma necessidade do povo em formar seus próprios intelectuais, a fim de elaborar a consciência de classe. Assim, seriam desenvolvidas práticas de resistência popular, que afastariam o povo do conformismo, resgatando a sua cultura e proporcionando novas vias de expressão popular, diferenciadas das elites dominantes. A cultura de massa resulta dos meios de comunicação de massa, ou mídia. São considerados meios de comunicação de massa o cinema, o rádio, a televisão, o vídeo, a imprensa,
as revistas de grande circulação, que atingem rapidamente um número enorme de pessoas pertencentes a todas as classes sociais e de diferente formação cultural. Essa cultura distinta da erudita e da popular começou a surgir após a Revolução Industrial, quando a ascensão da burguesia tornou mais complexa a vida humana. A partir daí, surgiu uma produção cultural que não era propriamente folclórica, mas produzida por grupos profissionais. Com o desenvolvimento dos meios eletrônicos de comunicação, no século XX, acentuou-se o ritmo das mudanças. Agora o produtor cultural não era mais anônimo ou individual, mas constituía uma equipe de profissionais que, ao contrário da cultura popular, a cultura de massa é produzida de cima para baixo, impõe padrões e homogeneiza o gosto por meio do poder de difusão de seus produtos. É uma produção estandardizada que visa ao passatempo, ao divertimento e ao consumo. Os filósofos frankfurtianos são críticos severos da cultura de massa, porque os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural. As imagens publicitárias, televisivas e outras, em seu acúmulo crítico, acrítico, nos impedem de imaginar. Eles tudo convertem em entretenimento. Cultura é pensamento e reflexão. Pensar é o contrário de obedecer. A cultura em massa, por ser muito difundida pelos meios de comunicação, acaba por manipular a opinião pública. Após a exposição desses três tipos de cultura, a erudita, a popular e a de massa, podemos então agora compreender sobre a cultura popular individualizada, que se caracteriza por ser produzida por escritores, compositores, artistas plásticos, dramaturgos, cineastas, enfim, intelectuais que não vivem dentro da universidade. Nem são típicos representantes da cultura popular, tampouco da cultura de massa. Falando de pluralidade cultural, nós podemos verificar que existem inúmeras expressões culturais e determinados grupos, determinadas pessoas entendem como a cultura dela é a cultura correta. No entanto, existem várias maneiras de agir e de pensar de diversos grupos dentro da mesma sociedade. A partir daí é que começam realmente a entender a relação dos costumes de determinada cultura em relação a outra. Por exemplo, um filósofo, europeu, quando ele vai ver os costumes indígenas, ele pode considerar como bárbaro o canibalismo, mas em contrapartida, ele não entende que os seus costumes de sua religião, como por exemplo, esquartejar um homem, de suplícios e tormentos, queimar os poucos em nome da fé, seja uma diferença cultural. Ele não fica perplexo com aquilo que ele entende que para ele é natural em relação ao do outro. Então, aceitar, discutir essas diferenças na sociedade, quando um educador vai falar sobre essa cultura, ele deve evitar o etnocentrismo. O que é isso? Que é julgar por estéticas, por padrões que você não considera como sendo os normais dentro daquilo que você entende. Para evitar o quê? A xenofobia, que é a antipatia por pessoas estranhas. Então, quando se fala em cultura, é preciso realmente entender o que tem um grupo e que o outro grupo está falando para evitar uma dominação de um grupo por o outro. Por exemplo, existem a busca da homogeneização da cultura, que acontece muito no nosso país. Por exemplo, nós somos influenciados diretamente pela cultura norte-americana. Daí é que surgem vários processos da gente rejeitar a nossa própria cultura em nome de uma outra cultura, que é o quê? Uma classe dominante dentro da globalização, dentro dos direitos humanos que acontecem. Então, por exemplo, quando se fala em rejeitar o diferente ou atuar no sentido de assimilação, o que isso significa? Eu posso pegar a cultura existente, assimilar a outras formas, mas eu não posso deixar de realmente entender o verdadeiro processo, o verdadeiro entender e livre-arbítrio daquela comunidade existente. Por exemplo, com a globalização, nós estamos a todo momento deixando parte dos nossos processos e a gente sendo dominado por uma outra cultura. Que é o quê? Por exemplo, existem palavras que hoje já fazem parte do nosso dicionário que são americanizadas. O light, o diet, o drink, o hot dog, o bug, o shampoo, o big, o outlet, o zoom. Isso tudo são palavras que foram incorporando na nossa cultura porque a classe dominante, que é uma cultura majoritária, que é
a norte-americana foi trazendo para o nosso país. Então, para a gente entender essa globalização, entender como que funciona, existem vários setores que a gente deve entender a informação, mas valorizar de modo que a sociedade viva em rede, entenda todo o processo, mas que não perca a sua essência, que não perca a sua cultura. Então, se por um lado a globalização é muito boa e ela traz para a gente uma diversidade cultural, uma diversidade de informações, por outro lado também ela traz aspectos negativos, que é o quê? Porque os países não vivem de forma simétrica. Um país e outro, eles não estão ligados, né, intimamente, de maneira que eles estejam apostos a expressar a sua cultura de acordo com a sua localidade. E acaba acontecendo o quê? A dominação de outros processos, de outra cultura sobre a nossa cultura, e acabamos desestruturando o nosso meio linguístico em função, né, da existência. Então, se falando em educação e cultura, hoje um educador, o grande desafio do educador é o quê? É ele ter o conhecimento, é ele pegar todo esse conhecimento, ele informar, ele discutir e ele criar nas pessoas essa oportunidade, essa forma dele o quê? Dele poder criar, dele poder se expressar, dele poder desenvolver sua criatividade, dele inventar, dele romper com a simples produção cultural e de outra cultura, mas realmente ele ser capaz de fazer a cultura do seu próprio país, de fazer manifestações que possam em todo momento trazer sua herança, trazer sua renovação e por fim criar um espaço de exercício de liberdade, que é a liberdade cultural dentro do seu próprio país.